aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do TIFF, o podcast do TIFF Off Design. Eu sou o David Art, seja bem-vindo ao episódio que é o TIFF em Off. Esse episódio eu estou aqui nas profundezas. Será que alguém vai descobrir de onde que é esse cenário que eu tirei aí? Algum dia eu tenho esperança que alguém consiga descobrir o fundo. Apesar que tá bem distorcido, né? Eu coloquei vídeo em cima, textura. Mas se alguém descobrir, eu vou pensar num prêmio, viu? A pessoa vai ser muito sagaz. Mas eu estou aqui nas profundezas, porque o TIFF Off é o episódio que eu faço sozinho, onde eu troco uma ideia contigo nos próximos minutos sobre um assunto que eu percebo que é pertinente para você, para te auxiliar na sua trajetória profissional, quiçá até de vida mesmo possa ajudar, mas sem ficar com coach, tá? Pelo amor de Deus, não é esse o objetivo. E também trazer coisas que aconteceram na semana, no mês, na área, assuntos, polêmicas, enfim. Onde eu deixo aflorar minha quinta série aqui para trocar ideia com você nesses próximos minutos. Mas o Pitacos do TIFF também tem convidados, e aí sim agrega sabedoria e inteligência para somar para você. Então, se você tá querendo escutar o Pitacos, independente se é o meu episódio sozinho, se é eu entrevistando, conversando com outra pessoa. É sempre no YouTube a partir das 8 da noite, tá bom? Então às 8 da noite, esteja eu lá no estúdio da Midi gravando com algum amigo, com algum profissional da área, seja eu somente sozinho aqui de casa, fazendo o episódio, YouTube 8 horas da noite, é só chegar. Já chega, deixando o like, se inscrevendo no canal, porque assim você pode me ajudar para que leve para mais pessoas esse conteúdo, que é esse o intuito também, né? Chegar para mais pessoas. Inclusive tem muito conteúdo que a gente vê e não dá like, né? Mesmo que a gente gosta, a gente não dá like, é importante, porque ajuda o algoritmo, né, a perceber que aquilo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. E inscrição também, porque o YouTube, né, tem vários defeitos. E um deles, técnicos, é que às vezes as pessoas acabam sendo desinscritas dos canais, enfim, mesmo que elas não tenham feito isso. Então dá uma olhadinha aí, porque o número de inscritos também ajuda para que o TIFF cresça. Assim como se você está escutando esse episódio no Spotify, na Apple, na Disney, em outra plataforma, também ajuda, porque ajuda pra caramba o seu coraçãozinho, você adicionar na sua playlist, para que você possa ouvir mais o TIFF também e para que a gente possa crescer como podcast. Afinal, esse é o intuito, tá bom? No episódio de hoje, a gente vai falar da nossa ferramenta queridinha, do nosso Figma. Vamos falar de Figma, rapaz. O que é essa config aí que aconteceu? Você sabe o que é config? Sabe o que é Figma? Vamos trocar uma ideia sobre por que o Figma é o queridinho dos designers e o que aconteceu na config. Também eu quero falar sobre isso, tá bom? Desculpe um pouco a voz, está um pouquinho ruim, estou com alergia. E antes de adentrar nesse tema, eu quero lembrar que esse podcast solo meu é apoiado pela Cloudways. Então você está precisando de uma hospedagem mais robusta, você que está num outro nível já quer ter o seu site, ou precisa ter o site do seu cliente, por exemplo, num AWS, num Google, você pode utilizar a Cloudways, que é um serviço da DigitalOcean, mas que você escolhe qual servidor você quer. Então você cria seu próprio servidor, por exemplo, seu próprio espaço no servidor da Amazon, da AWS. E assim você vai pagar de acordo com aquilo que você escolheu e vai ter um servidor robusto, um servidor que você tem liberdade para fazer o que você quiser. Então você realmente tem as condições ali de autonomia para lidar com a sua hospedagem de site, para você colocar esse servidor no ar. Para você que está precisando de uma solução mais robusta, fica aí a dica Cloudways. Acesse o link que eu vou deixar aí para você e utilize o cupom TIFF25, assim você tem desconto na hora de adquirir o seu plano, tá bom? Você tem 25% de desconto aí e vai ajudar pra caramba. Bom, dados os avisos, bora pro tema desse podcast, desse episódio, que é por que o Figma virou o queridinho dos designers? Hein? Me responde aí. Eu vou falar pra você aqui. Você já parou pra pensar que o Figma virou o centro do universo de quem trabalha com design, principalmente design digital? É impressionante, né? Então, antigamente a gente tinha várias outras ferramentas, né? Sketch, XD, mas eles
sucumbiram, viraram meio que piada, né? O Figma realmente mudou a forma como nós utilizamos ferramentas gráficas. É fato. Então, o Figma, ele surgiu de um movimento disruptor. Eu ia falar disruptivo, mas eu me forcei a falar disruptor, para ser um pouquinho diferente. Lá em 2016, onde ele mostrou que dava para utilizar ferramentas gráficas de outra maneira, pelo navegador, de maneira mais acessível, rápida, leve, criando uma conta simples, tranquila, de graça, até então era de graça, de maneira colaborativa, com uma comunidade, uma rede de plugins fortes. Então o Figma realmente mudou o cenário de software gráfico. Se você não conhece o Figma, você deve estar em Marte. Se você trabalha com design e não conhece o Figma, você tem que estar em Marte. Todo mundo conhece o Figma, até desenvolvedor, pessoas de marketing, enfim. Tá todo mundo utilizando, porque ele furou a bolha. O Figma é feito para criar interfaces digitais, site e aplicativo. Esse é o fim básico dele. Só que ele ampliou, ele realmente conseguiu furar essa bolha do digital e hoje em dia outras áreas do design utilizam, principalmente o gráfico. Então, esses carrosséis que você vê, por exemplo, em rede social, tem um monte de curso, inclusive, que mostra isso. Como criar carrossel no Instagram, para o Instagram, através ou com o Figma, né? Tem gente que vendeu muito curso isso, tem gente que fez propaganda canalha, né? Sobre isso, assim, falando que você ia ficar rico, enfim, já vou entrar num outro assunto, vamos continuar aqui no assunto do Figma. Então o Figma é isso, e o Figma tem um evento que se chama Config. O Config é um evento anual da ferramenta que serve para promover a ferramenta, para falar do Figma. Ele não é um evento de design, quer dizer, ele acaba sendo um evento de design porque o Figma é uma ferramenta de design, mas é para promover a ferramenta. E aí teve o Config, todo ano tem, agora em maio, e rolou um burburinho, alguns influencers foram, e aí o pessoal falou bem, o pessoal ficou empolgado, outras pessoas não gostaram das novidades, falaram, o Figma vai ficar caro, o Figma é só uma ferramenta. Eu publiquei lá no meu LinkedIn, teve muito compartilhamento, enfim, inclusive teve gente que achou que eu tinha ido pro Config, né? Não foi. Gente, esses influencers que foram aí, eles têm dinheiro. Ou já estavam lá, viu? Eu, no momento, não tenho dinheiro pra ir. Espero ter um dia. Mas eu não tenho. Eu ia falar que não tenho nem passaporte, mas passaporte eu tenho. Então, mas nunca viajei pra fora, por enquanto. Espero viajar pra fora. Espero um dia no Config lá na Califórnia e tal. Mas no momento não foi. No momento não posso ir. Nem sei onde fica. Tem que ter visto, não tem? Tem que ter visto. Eu ia falar, nem sei onde fica a embaixada aqui. Acho que fica na Paulista, né? Nos Estados Unidos. Não ia dar certo. Esse cara não ia me dar visto, não. Eu ia falar assim, alemão, o que você vai falar, vai fazer lá, mano? Pô, toma seu rumo, você tá tirando. Vem pras ideias aqui com nós. Tá ligado que você vai pra lá, vai querer ficar lá. Eu ia falar, o quê? Eu ficar lá? Eu ficar lá na terra de vocês? Com o presidente Laranjinha lá louco? Sério? Sai fora, tio. Sou mais eu aqui na perifa de São Paulo mesmo. Enfim, aí eu já divagando para outro assunto, né? Mas o fato é que eu não fui, enfim. Então, o Config é um evento para promover a ferramenta. Mas como nós somos maiores abandonados, nós temos carências, o designer é um ser carente. E devido também à falta, né? Assim, é porque não tem realmente muito evento de design. Tem quais eventos assim de empresas? Não tem. Tem o Max lá da Adobe, mas não tem essa repercussão, pelo menos dentro da minha bolha, que o Figma tem. Então é natural que tenha todo esse fervor em cima do Config. E acaba se tornando um evento de design mesmo, né? Eles falaram bastante de design, inclusive lá no Config, eu achei bem legal. Mas ainda assim é um evento da ferramenta, para promover a ferramenta, para falar da ferramenta, tá? É um evento da empresa Figma. E aí, o Config gerou alguns debates na rede social, como eu coloquei para você. E o que eu vejo é que o Figma é a Apple do designer. Como eu já falei em um vídeo lá no YouTube, aqui no YouTube melhor, né? Você tá vendo no YouTube aqui, se inscreva no canal. É a Apple do designer. Ele conseguiu.
Na época que eu fiz esse vídeo, uns 2 anos, uns 3 anos atrás, eu falei, o Figma está se tornando a Apple. Hoje em dia eu já afirmo que é a Apple do designer, porque ele conseguiu fazer algumas coisas que a Apple faz e que diferencia ele de outros, talvez do principal concorrente que é a Adobe. Talvez no cenário de hoje, pelo menos dentro da minha bolha, talvez eu possa estar errado, tá? Não tenho certeza do que eu vou falar agora, tá? E nem é uma forma de depreciar a Adobe, mas pelo que eu vejo, hoje em dia a Adobe é a Samsung, o Figma é a Apple. No sentido de popularidade, de glamour, sabe? Então assim, é legal utilizar o Figma. O Figma, ele tem propaganda gratuita. Então, enquanto a Adobe paga para influencers criar conteúdo para elas, o Figma tem conteúdo gratuito que os próprios influencers fazem de maneira natural. Ou melhor, os influencers pagam para ir para a Califórnia, pagam a ferramenta para criar conteúdo sobre o Figma. Você tem ideia do buzz assim, que tem a ferramenta, né? Inclusive, nada contra a Adobe já me pagou para fazer propaganda também, nada contra, né? Eu já vou falar mais sobre a Adobe. Mas é esse o cenário que eu vejo. Então, enquanto a Samsung tá pagando a Anitta lá para ela fazer a propagandinha dela, a Anitta faz propaganda de graça quando pegam ela utilizando o iPhone. É isso, tá? E como que o Figma chegou nesse cenário? O Figma chegou nesse cenário conseguindo algumas coisas que a Adobe não conseguiu. Aí eu não sei se foi erro de negócio, estratégia, porque não quis, se foi um monopólio. Porque tem um ponto em especial que é o principal, que faz total diferença. E é um ponto que o Canva também tem. Mas não tem tão forte quanto o Figma, pelo menos é a minha impressão. Tá? Talvez eu esteja fora realmente dos canveiros, né? Então não sei o que funciona, eu trabalho mais com digital. Mas eu percebo um pouco o que eles têm, tá? Antes de eu falar qual que é esse ponto principal que faz realmente o Figma ser o queridinho, que fez o Figma ser o queridinho, deixa eu falar os outros pontos que tornaram o Figma tão bem quisto assim. O primeiro ponto, e não só bem quisto, né, mas que fizeram ele também ser essa Apple que eu disse pra você. O primeiro ponto é que o Figma conseguiu o status de legal, de cool, de glamour. É legal utilizar o Figma. Assim como é legal você ter um iPhone, você exibir. As pessoas olham diferente. Tá? Eles conseguiram isso. O Canva não conseguiu. O Figma conseguiu isso. O Figma, ele conseguiu uma coisa que a Apple faz muito bem, que é ter um ecossistema integrado. Então, assim como você utiliza o seu iPhone, você vai utilizar o relógio, vai utilizar o MacBook. Eu, por exemplo, comprei um MacBook agora, recentemente, né? E aí a integração com o celular, eu já falei, puta, mano, que louco essa integração aqui. Eu vou fazer Reels muito mais rápido, porque o sistema é o mesmo. Você conversa ali, o MacBook com o iPhone é a mesma coisa. Tipo, parece que eu tô acessando os ajustes gerais aqui, é a mesma coisa do iPhone. Então fica muito mais fácil. Você fica interligado, você se acostuma com aquilo. E a gente já é contra, ou a gente já é mais resistente a procurar por coisas novas, né? A gente é mais resistente à mudança. Naturalmente o ser humano é assim. Então quando você tem um ecossistema que te abraça, quando você tem um ecossistema que te dá tudo na mão, você vai fazer por ali mesmo. E assim é a Apple, e assim o Figma está fazendo. Então o Figma começou como um software gráfico para interfaces digitais, só que aí ele viu que não bastava só fazer a interface digital, precisava exportar. E aí ele pegou e falou assim: ô designer, de vez de você ir pro Zeppelin, por exemplo, para fazer o handoff, por que você não faz o handoff aqui comigo? Eu criei um dev mode aqui, ó. Você exporta aqui para mim. Dentro do Figma mesmo, beleza? Pro dev? O designer, opa, beleza. Aí ele olhou bem e falou: designer,
por que você tá indo pro PowerPoint, pro Google Drive, né? Pro Google Slides? Por que você não cria sua apresentação aqui mesmo? Eu sei que você vai ter que apresentar para os stakeholders, para os clientes. Então faz aqui, pega, ó, copia e cola, tal, o seu layout no slide do Figma. Você não vai precisar exportar como PNG para poder subir no PowerPoint. Aí ele falou, ah, então beleza, vou ficar por aqui mesmo, né? Mais prático. Aí ele viu que você estava fazendo projeto e falou, você está fazendo projeto, né, de pesquisa ali, para que você vai fazer ideação e pesquisa no Miro, meu amigo? Fica aqui comigo, eu te dou o FigJam. Aí você fala, pô, legal, eu posso pegar e copiar e colar do Figma pro FigJam, fazer assim, e colar e copiar pro slide, Figma, olha que maravilha. E assim foi indo. E aí ele lançou mais ferramentas agora, tem o Figma Draw e tem agora o Figma Buzz, se não me falha a memória, que meio que bate de frente com o Canva. Então ele está conseguindo isso. Claro que ele vai cobrar por isso. Claro que as coisas tendem a ficar mais caras. Mas ele está expandindo, ele está criando um ecossistema que, a partir do momento que você entra, é muito difícil sair. E nisso eles estão sendo muito bem. Eles, na verdade, estão indo muito bem. Muito bem mesmo, tá? Então, é difícil bater o Figma hoje em dia. É tão difícil que a Adobe tentou comprar ele, né? Tentou comprar lá em 2023 e não conseguiu. Bom, o terceiro ponto que faz o Figma ser o que é. Realmente esse é o diferente. Esse Adobe também não conseguiu e nem o Canva conseguiu com o êxito que o Figma tem, que é a comunidade. A comunidade que o Figma conseguiu construir é algo surreal para uma ferramenta. Tem muito fanboy de Figma. É impressionante, a gente não vê isso nas outras ferramentas. Vê um pouco no Canva, mas não vê isso tanto no Figma. No Figma tem evento, tem meetup aqui em São Paulo, por exemplo, tem meetups em outros locais. Então eles promovem desde sempre a comunidade. Tem muita gente que começou a ganhar dinheiro com o Figma. Então as pessoas criavam plugins para o Figma e a partir disso vendiam, né? Tem muito plugin que é pago no Figma, né? A maioria dos plugins são pagos. Então você utiliza uma versão gratuita, depois compra a versão Pro e vai utilizando. Então, além do próprio ecossistema da ferramenta, ele criou um mercado em volta dele. Um mercado de plugins, um mercado de ferramentas, assim como a própria Apple, né? Então você compra um MacBook, você tem que comprar um hub, você tem que comprar uma capinha para proteger o MacBook, assim, o celular é a mesma coisa. Aí você tem que comprar um cabo, você tem que comprar isso e aquilo. Então, ele criou um cenário onde ele consegue gerar negócio em torno dele também. As pessoas em torno dele geram negócio. Até mesmo se a gente quiser expandir, por exemplo, para curso. Eu, por exemplo, acabo me beneficiando disso também. É muito louco isso. E é algo que a Adobe não conseguiu fazer. Não sei se por burocracia, por falta de estratégia em relação a um modelo de negócio que poderia fazer isso, não sei. Só sei que ele conseguiu. E a comunidade do Figma é o que faz ele ser o que é. As pessoas falarem do Figma, acharem legal utilizar o Figma, compartilharem o Figma, as pessoas vibrarem quando em algum config o pessoal, nossa, lançou uma nova ferramenta. O pessoal, caramba, é isso. Loucura, né? Loucura. Então, o Figma realmente, na minha opinião, está para os designers, assim como a Apple está para aqui, sei lá, não sei se só no Brasil, mas para as pessoas no geral, tá bom? Ele conseguiu isso, conseguiu com méritos. Aí, eu só quero passar agora referente à Adobe, né? Antes de falar do config rapidinho para você. Porque a Adobe, com o config que saiu agora e também os outros movimentos que nós tivemos no passado, muita gente falou, ixi, é o fim da Adobe, lascou para Adobe, lascou para o Canva, e eu não vejo isso, tá? Não vejo isso, tá? A Adobe é uma empresa gigante, é uma empresa que talvez se ela não existisse, nós não estivéssemos trabalhando com design,
A Adobe criou o PDF. A Adobe criou o arquivo de fonte que a gente utiliza no computador até hoje, né? A Adobe faz parte do W3C, a Adobe criou o Photoshop. Porra. Então, a Adobe ainda é trilionária, sei lá, quaternária, sei lá qual que... O que você... É gigante. É gigante, vai ser gigante, será gigante eternamente, talvez. É difícil bater a Adobe, mas o fato é que o Figma chegou de frente. Talvez seja o primeiro que chegou realmente a olhar a Adobe, pelo menos na mesma altura, assim, tá? Talvez não de faturamento, não de grandeza, não no histórico, né? Mas pelo menos todos esses conjuntos, na verdade, esse conjunto de atributos que o Figma conseguiu, que eu relatei aqui para você, que fazem ele parecer com a Apple, colocam uma escada, um salto, assim, para que o Figma possa olhar de igual, de frente, assim, para a Adobe. Apesar da Adobe ter toda essa caralhada de estrutura, de histórico, de potência que ela é, né? Então eu não vejo que o Figma vai acabar com a Adobe, pelo amor de Deus. E a Adobe tem uma coisa que ela tem em comum com a Microsoft, inclusive, que é o seguinte: ela vende muito para B2B. A Adobe vende demais para B2B. A Microsoft também. Então o pessoal vive metendo pau no Teams, né? Da Microsoft. Mas todo mundo utiliza. Por quê? É B2B. Nas empresas a Microsoft domina. Nas empresas a Adobe domina. Para o Figma passar, a Adobe ele tem que começar a chegar nesse mercado B2B. Claro que ele já tem planos, claro que ele já tem empresas que atuam com o Figma, que tem parcerias, mas ainda não é a mesma coisa que a Adobe. A Adobe realmente no B2B é muito forte. Aqui no Brasil, por exemplo, empresas, sei lá, no Itaú, imagina o contrato da Adobe com o Itaú, imagina o contrato do Microsoft com o Itaú, né? A Senac, por exemplo, Senac tem contrato com a Adobe, né? Então é muita grana B2B. Por isso que não vejo que vai derrubar. Nossa, esquece. Esse papo do Figma derrubar a Adobe, esquece. Eu nem acho que o config desse ano foi para mirar na Adobe. Eu acho que ele mirou em outros locais, né? E um deles talvez seja o próprio Canva. Mas o fato é que também não vai derrubar o Canva, porque o Figma ele não é tão bom quanto o Canva no celular. O Canva é um dos principais aplicativos mais baixados no Brasil, no mundo também. E a performance do Canva no celular, a forma de criar no celular com o Canva é superior a todos os outros. Então, por enquanto, o Canva não tem com o que se preocupar, né? Nesse quesito. E todo mundo tem celular. Todo mundo tem celular hoje em dia. Então, o Canva realmente está muito bem. Tá? Tá muito bem nesse cenário. O Figma tem a versão celular, mas nem se compara. Ó, eu não trabalho com Canva, mas se eu tivesse que mexer só com o celular, eu utilizaria o Canva. Porque realmente ele é muito melhor. A experiência dele, o uso dele no celular é muito melhor. Então, não vejo que o Figma vai acabar com a Adobe, não vejo que o Figma vai acabar com o Canva, nada disso. Ele talvez tenha acabado com o Sketch, talvez tenha ajudado a acabar com o InVision, mas por enquanto as coisas vão continuar caminhando aí. Vamos ver no que vai dar o Figma, né? Porque ele realmente está criando um ecossistema para aprender a gente. Agora, sobre a questão do config, que realmente causou burburinho, que o pessoal ficou falando sobre o config. Muitas pessoas aproveitaram esses lançamentos do config para tentar vender curso, o que eu acho realmente uma cretinice, né? Afinal, a gente não consegue acompanhar a mesma velocidade da ferramenta, então é mentira falar que vai atualizar tudo, não vai, tá bom? Inclusive, como eu já vi uma vez uma mentira de uma vendedora de curso falar que ia dar licença para sempre do Figma para o pessoal, enfim. O pessoal utiliza muita mentira para tentar ganhar dinheiro, né? Mas o fato é que o config ele se tornou um evento importante para a gente porque
e que todo mundo quer estar lá, os influencers adoram e tal. Porque nós não temos muita coisa. Então quando vê uma coisa assim, a gente abraça e quer fazer parte daquilo. É isso. Nós não temos eventos de design, nós não temos eventos pra gente, como um config, por exemplo. Não tem. Aqui no Brasil eu vou até na Dex, a gente tem um config, mas nem se compara, né? São coisas menores, inclusive, né? Não tô desmerecendo, não. São coisas, cada um no seu quadrado ali. Mas só pra você ter ideia, eu citei 2 aqui. Qual outro evento de design você lembra de cabeça? Tinha o Pixel, era Pixel Art, lá da revista Zap, né? Mas enfim, também era uma coisa muito louca. Enfim, o que tem de design pra gente? Não tem. Por isso que é natural essa euforia com o config. Eu não vejo como algo prejudicial à área. Nossa, que quem vai no config é tonto, que o pessoal não pode se empolgar com o config. Não, é o momento. Figma é a Apple dos designs, é o queridinho, tá tudo certo, deixa o pessoal curtir, sabe? E a gente não pode ser blasé de ignorar o tamanho do Figma e ignorar o tamanho do config. Nós não estamos nessa posição, tá? Temos que reconhecer o que é o config e o que é o Figma, tá bom? Eles têm o seu tamanho e sua importância sim. Pode ser tudo comercial, etc, mas tem seu tamanho e sua importância sim. Por isso que eu acho um pouco de sofismo quando algumas pessoas falam assim: ah, você que está vendo o config aí, não fica preso à ferramenta, não liga para a ferramenta, porque isso daí é só ferramenta, que o Figma não sei o que você tem que aprender fundamentos, etc. É uma afirmação válida, verdadeira? Mas você não pode utilizar de argumento para tentar desmerecer o Figma, ou porque você está com inveja, ou porque você não pôde ir pro Figma e não está gostando das pessoas que foram lá no config e tá, sei lá, de recalque, sabe? Porque uma coisa não anula a outra. Como eu disse em algum comentário lá no LinkedIn, não é uma coisa ou sim ou não. São coisas que andam juntas, né? Então é uma dualidade. Ou seja, você tem que saber fundamentos do design. É fato, você tem que saber design. Mas isso não anula o fato de você também ter que saber Figma. Isso não tem nada a ver com Figma. Então o Figma é a ferramenta mais utilizada no mercado? Portanto vamos aprender. Mas não tem nada a ver com a formação do designer, com o conhecer do designer, o pensar do designer, a visão do designer. Isso é óbvio, é inato, sabe? A pessoa tem que fazer, o designer tem que ser isso, tem que estudar, né? Então uma coisa não anula a outra. Por isso que eu acho sofismo, né? Você utiliza de argumentos que são verdade ou parecem verdade para tentar enganar ou fortalecer o seu próprio, enganar as pessoas ou fortalecer o seu próprio argumento. E fato que não tem nada a ver. É uma brisa ter querer justificar que você não deve se empolgar com os lançamentos do Figma, porque senão você não é um designer, porque designer tem que saber só fundamentos. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. As coisas caminham lado a lado, elas não caminham de formas separadas, tá? O Figma é a ferramenta do mercado, é a principal ferramenta, é a queridinha, ele tá fazendo história, ou melhor, já fez história, já mudou o mercado, já mudou o cenário, ele tem um maior evento de design, podemos afirmar assim, pelo menos em questão de alcance. Talvez a Adobe tenha um maior, outra empresa tenha um maior, mas pelo menos em questão de alcance, de burburinho, é o que eu vejo, pelo menos dentro da minha bolha. E é isso, vamos aceitar. A gente reclamava tanto que não tinha nada, agora que a gente tem um pouco, vamos ficar tacando pedra? Isso não quer dizer que temos que baixar a cabeça, ser fanboy, como eu costumo falar, né, da ferramenta. Então, nossa, o Figma lançou uma atualização mínima, legal, da hora, aí ele vai cobrar mais $10. Não, tá certo.
tem que cobrar mais $10. Não, eu posso discordar, eu posso achar caro. Eu sei que vai encarecer a ferramenta com todas essas opções. Eu posso discordar de algumas coisas, de algum posicionamento. Eu posso achar, por exemplo, que eles demoraram para lançar certos recursos que são, assim, que nos parece ser básicos, que demoraram para lançar, poderiam ter lançado antes. Eu posso discordar, eu posso não achar perfeito, mas eu não posso desmerecer. E eu acho que é chato ser muito ranzinza, sabe? Querer tirar a vibe dos outros em relação ao Figma, em relação ao config. Porque é o que a gente tem agora. É o que nós temos agora. E que bom que nós temos. Porque antigamente a gente tinha o que? A Adobe. E é isso. E ela tem sua importância. A Adobe é gigante. Boa, da hora. Eu utilizei muito Fireworks, Weaver, Photoshop. Mas que bom que apareceu um Figma. Que bom que ele não foi comprado pela Adobe. Que bom que a gente tem alguma coisa diferente. Que bom que a gente tem uma certa concorrência. Apesar do movimento natural de toda empresa de querer monopolizar. É isso. Toda empresa quer realmente monopolizar, ser a maior e comer os menorzinhos, pegar os menorzinhos, comprar, agregar. Faz parte do jogo. Mas por enquanto a gente tem ainda um jogo. Tem o Figma de um lado, tem o Canva do outro, tem a Adobe do outro. E vamos indo. Tá? Então, a questão do config, eu vejo que o pessoal fica falando mal assim, sobre o evento, ou quem foi no evento, tem nada a ver, tá? É pessoal recalcada, que não diria que nem tem a visão simplista sobre design, mas é que é chata mesmo, sabe? Ranzinza, tá com inveja, porque não pode ter visto pra ir pra lá, sabe? Não tem dinheiro pra pagar a passagem, e não foi. Pronto, deixa o povo ir, deixa o povo fazer rios, deixa o povo comemorar, gritar. Cada um. Minha religião, a religião David, não permite ser assim, idólatra de ferramenta, de pessoas, nada. Mas quem quiser, vai lá, não tem problema. Gosta, curte, sabe? É isso. E o Figma tá na dela. Tá na dela. Vamos aguardar os próximos cenários sobre a ferramenta. Suponho que teremos aumento, realmente. Mas também teremos mais novidades, porque o Figma está vindo para o Brasil. Ele lançou em português, isso já é um movimento mostrando que ele está vindo para o Brasil. Mais do que isso, o Figma está promovendo comunidades aqui no Brasil, pelo menos a de São Paulo eu já vi de perto, e está abrindo um escritório aqui em São Paulo, isso é fato. Isso daí, ele está realmente abrindo um escritório no Brasil, já tem representante legal aqui no Brasil. E então, a ferramenta talvez, assim, talvez não, é um caminho, né? A cobrança vai ser em real. E sendo em real, eu não acho que vai ter a conversão direta. Talvez fique mais barato, talvez a gente tenha mais possibilidades, talvez você não precise mais utilizar cartão internacional, enfim. Vamos aguardar. O Figma está crescendo, o Figma é um monstro e eu espero que ele continue evoluindo, que tenha novas possibilidades pra gente e que os concorrentes corram atrás. Que os concorrentes continuem também lançando coisas novas e que surjam novas possibilidades, assim como o Pinpot e outras ferramentas. E faz parte do jogo o Figma querer atacar, entre aspas, atacar, né? Pegar um mercado do Canva, pegar um mercado do Framer, pegar um mercado da Adobe, faz parte disso. E que as outras empresas aprendam com o Figma essa questão principalmente da comunidade, porque realmente é o que faz o Figma ser o que ele é. Inclusive, a gente tem um exemplo até hoje em dia, que é o WordPress. O WordPress é o que é graças à comunidade. E, como eu coloquei aqui, graças a esse mercado que o WordPress gera em torno dele, assim como o Figma acaba gerando também. Você vê, o WordPress está aí desde 2007, não lembro quando começou o WordPress, viu? Mas o fato é que tá aí. E o Figma pode lançar CMS aí que não vai derrubar o WordPress. O Framer, o Webflow pode derrubar, que não vai derrubar o WordPress. É mais fácil o Figma derrubar essas do que o WordPress. É muito louco isso. Comunidade é um ativo
que não tem preço. Realmente é o principal ativo do Figma. Diz aí pra mim o que você acha. O que você acha disso? Eu sei que eu falei demais, acabei indo para um lado, para o outro, né? Tava com uma ideia de um script aqui, mas acabei passando pelas ideias e falei do Figma e do evento. Mas diz aí o que você acha de tudo isso, do evento, da ferramenta, do cenário que a gente tá. E talvez daqui a um ano eu grave um outro vídeo falando sobre que o cenário mudou. Enfim, tecnologia é muito dinâmico, né? Assim como você também tem que ser dinâmico, você tem que ser rápido para deixar o like, para se inscrever no canal, para ativar as notificações, isso. Se você quiser ser melhor ainda, você vai ser membro do canal, vai me ajudar. Não se esqueça, se você está ouvindo no Spotify, na Apple, na Disney, de favoritar, de curtir, de ajudar o Tiff a crescer nessas outras plataformas também, tá bom? O Pitacos do Tiff, então, fica por aqui. Eu vou indo nessa, até o próximo Tiff em Off. Um forte abraço. Estuda aí, Galuxa sempre. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, fui!